Está no ar o seu programa Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É muito bom ter você aqui no final desta nossa temporada, eu creio. E se você passou essa temporada toda conosco, que bom. Se não, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Aliás, se você perdeu algum dos episódios dessa nossa temporada, está tudo lá no ntplay.com/Bíblia Fácil. E hoje nós vamos estudar sobre um tema que é muito importante para o cristianismo, que é o batismo. O batismo não é uma criação de um ser humano, de uma igreja, de um pastor, mas foi o próprio Cristo que estabeleceu esta cerimônia como um momento de ingresso, como símbolo do ingresso na vida cristã, no reino de Deus e nessa caminhada rumo ao céu. E nós estamos aqui no nosso último encontro, dessa temporada. Ficamos aí 14 semanas juntos. Foi muito bom estar com vocês. A gente se conheceu a história um do outro, rimos juntos nos bastidores. E todo mundo já mandou um abraço para casa, né? Então, eu desejo que vocês fiquem com Deus, continuem essa caminhada. A gente tem ainda o estudo de hoje, mas a Bíblia tem muito mais coisas para serem aprendidas. Nós pegamos 14 temas aqui e só tocamos no texto bíblico. Tem mais coisas para aprender e é importante que se estude a Bíblia todo dia, porque sempre tem uma coisa nova para aprender. Você de casa também, e eu quero convidar você para orar, para a gente poder começar o estudo de hoje. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, e pedimos mais uma vez o batismo do Espírito Santo para que possamos entender a verdade e aplicar a verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, nosso último tema dessa temporada, é o batismo. Esse que é uma coisa comum no cristianismo, comum. Todas as religiões cristãs têm alguma cerimônia batismal. Agora tem algumas divergências, Por exemplo, algumas religiões batizam crianças, outros só batizam quando é adulto e tal. O que a Bíblia diz sobre isso? E aí eu quero começar realmente falando sobre essa questão. É bíblico batizar um bebê? A gente precisa entender o que é o batismo para a gente poder saber se o batismo de um bebê realmente faz sentido de acordo com a Bíblia. Vamos lá, a gente vai começar pelo exemplo de Cristo. Lucas capítulo 2, versículos 21 a 23. Se Jesus é o nosso padrão, Ele estabelece o padrão, inclusive, do batismo. Será que Jesus foi batizado quando era criança? Vamos ler o texto então. Diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então veja, quando Jesus era uma criança, aqui com 8 dias, ele foi circuncidado, A circuncisão era um ritual da cultura judaica, que foi estabelecido como uma lembrança lá com Abraão, uma lembrança de que o povo deveria confiar em Deus. Essa cerimônia depois ela foi extinta quando Jesus morreu na cruz, porque ela cumpriu todos os seus símbolos. Mas Jesus, além de ser circuncidado, ele foi apresentado ou consagrado ao Senhor. Então, quando a gente olha para Jesus e a gente percebe que ele só foi batizado aos 30 anos, a gente percebe que o batismo de criança não é bíblico. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia uma criança sendo batizada. Por quê? Porque para ser batizado é preciso que haja reconhecimento da sua situação de pecador. O que é o batismo? O batismo é a morte para o pecado e o renascimento para a vida com Deus. Bem, é preciso você reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa ser perdoado para poder ser batizado. E uma criancinha de dias, de meses, não tem ainda esse reconhecimento. Agora, Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, quando também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado,
em ti me agrado. Então, quando Jesus era criança, ele foi apresentado no templo, foi consagrado a Deus. E quando ele era adulto, então ele foi batizado. Então, o padrão bíblico é o seguinte: as crianças devem ser consagradas a Deus. E uma parte significativa das igrejas cristãs fazem isso, né? Uma criancinha vai lá na frente, o pastor, o líder religioso, apresenta aquela criança à igreja, consagra a Deus, e quando aquela criança tiver consciência que é uma pecadora, precisa de perdão, aí ela já pode ser batizada. Muito bem, o que a Bíblia ensina então sobre o batismo? Vamos começar estudando uma definição do que é o batismo. Olha, no dicionário de teologia diz o seguinte: o batismo é o rito tradicional de iniciação ao cristianismo. Seu nome deriva do verbo grego que significa banhar ou submergir. E aqui já tem uma dica de como é o batismo bíblico. Existem algumas formas de batizar. Existe o batismo por aspersão e o batismo por imersão. O que é o batismo por aspersão? É quando apenas joga água na cabeça. O que faz, por exemplo, com as crianças, é o batismo por aspersão. Só que a palavra batismo significa submergir. Então, a própria palavra já nos indica que é uma cerimônia que deve ser feita por imersão. E quando a gente for ler aqui os textos sobre o significado do batismo, a gente vai perceber que o batismo ele representa o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem. E ninguém sepulta ninguém jogando um pouquinho de areia na cabeça. O sepultamento é submersão também na terra, né? Então, o batismo significa submergir. E a gente vai ver aqui algumas evidências do batismo por imersão, que é o batismo bíblico. Vamos ler Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 1, João 3 e Atos 8. Vamos começar aqui com Lucas capítulo 3. Como a Bíblia nos dá dicas, nos dá evidências de que o batismo é por imersão. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, veja, o povo estava sendo batizado, mas aonde o povo estava sendo batizado? No rio. E a gente vai ler aqui Marcos capítulo 1, versículo 5. A ele, a João Batista, vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja, se o batismo não precisasse ser por imersão, João Batista poderia pregar itinerantemente com uma vasilha de água, com um cantil, alguma coisa, e se fosse só por aspersão, ele iria lá e jogaria água na cabeça das pessoas e estaria batizado. Mas as pessoas iam até o Rio Jordão, porque no Rio Jordão tinha água suficiente para batizar por imersão. Tá bom? Essa é uma evidência bíblica. João 3, 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Então, para batizar alguém, é preciso que haja muita água, água suficiente para que a pessoa possa ser submergida, para que possa acontecer esse símbolo da morte para o pecado e da ressurreição para a vida. Agora, Atos capítulo 8, 38 e 39. Mais uma evidência do batismo por imersão. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aqui é um episódio que está ali em Atos capítulo 8, e Filipe estava dando um estudo bíblico para o eunuco na sua carruagem, certamente tinha água ali para beber, mas quando ele foi ser batizado, pararam a carruagem, desceram até o rio e lá ele foi batizado por imersão. Então, todas as evidências bíblicas apontam para um batismo por imersão. E nós cristãos, pelo menos os cristãos que conservam a crença na Bíblia, devem seguir os seus rituais, a sua vida, sempre baseado no texto bíblico. É muito perigoso quando a gente
cria qualquer coisa dentro do mundo cristão, do mundo espiritual, sem ter uma base bíblica, porque nós corremos o risco de fazer coisas sob a nossa vontade. E aí a gente pode dizer assim, não, eu vou fazer determinada coisa na minha igreja porque eu acho que é legal. Veja, mas eu falei desde o começo várias vezes que a nossa opinião, quando o assunto é o reino de Deus, ela não tem muita importância assim. Porque se a minha opinião está em choque com a opinião de Deus, então o que prevalece é a opinião de Deus, sempre. Pelo menos é assim que funciona na vida de um cristão. O batismo da minha doutrina, de onde eu venho, é simplesmente aquilo que, depois da minha toda a trajetória de vida, eu vim descobrir uma nova verdade. Né? Que batismo nada mais é do que você se arrepender dos seus pecados, da vida que você vive e viver uma nova doutrina ao lado de Jesus, buscar ser parecido com Jesus nos seus ensinamentos, nos seus evangelhos, né, escritos. A minha família tem essa tradição, tanto que só eu e uma irmã minha que somos batizados. Né? Mas quando eu passei a ler a Bíblia mesmo, foi aonde eu vi que o batismo verdadeiro era o batismo de imersão. Bem, quem foi que estabeleceu o batismo como rito de iniciação do cristianismo? Foi um homem? Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Essa aqui é a grande comissão, né? Jesus está falando a respeito de como eles deveriam pregar o evangelho, e aqui ele fala do batismo. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, quando Jesus está falando dos passos que uma pessoa deve dar quando vai entrar no reino de Deus, ele fala assim, fala para os seus discípulos, vão e façam discípulos. E esse ponto aqui é importante. O que uma pessoa precisa ter como fundamental para que ela possa ser batizada? Não é o conhecimento completo da Bíblia. Por quê? Porque se dependesse disso, hoje eu não poderia ser batizado, porque eu não conheço tudo da Bíblia. Então, não é saber tudo sobre a Bíblia. O requisito básico para você ser batizado é ser um discípulo. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que está disposto a aprender com o mestre e a imitar o mestre. O discípulo no tempo bíblico era o seguinte: o grande objetivo do discípulo nos tempos bíblicos era ser uma imitação do mestre. Então, o discípulo queria falar como o mestre falava, ele queria se vestir como o mestre se vestia, ele queria comer como o mestre comia, ele queria andar como o mestre andava, ele queria tratar as pessoas como o mestre tratava. Então, ser um discípulo é você estar disposto a imitar o mestre. Então, qual é o requisito básico para você ser batizado? É você estar disposto a ser um discípulo de Jesus. E aí, isso resolve todo o restante, porque veja, você vai ser batizado sem saber tudo da Bíblia. Então, você vai descobrir coisas ao longo da sua caminhada, sim ou não? Mas se você decidiu ser um discípulo, e você descobriu uma coisa nova aqui, o que você faz? Você assume para a sua vida. Aí você continua a caminhada, você descobriu outra coisa nova, você assume para a sua vida. E na caminhada cristã, que vai durar a sua vida toda, toda vez que você descobrir uma coisa nova, você aplica na sua vida. Por quê? Porque você decidiu ser um discípulo. Quem decidiu ser um discípulo, está pronto para ser batizado. Por que a gente recomenda um estudo bíblico antes do batismo? Para que você minimamente tenha ideia dos compromissos que você vai fazer. Porque não adianta você ser batizado e depois você continuar na mesma vida, porque o batismo é uma nova vida. Então, geralmente a pessoa faz um estudo bíblico, mas não é um curso de teologia de 4 anos. É um estudo bíblico com 12, 15, 18 lições, e aí você conhece o básico da Bíblia e diz assim, opa, eu quero me comprometer com esse Jesus. Eu quero me comprometer com esse Jesus. Aí você vira um discípulo. E aí, virou discípulo, pode batizar. Por quê? Ele até não conhece aquele ponto A, mas na caminhada, quando ele chegar no ponto A e conhecer, ele vai aplicar na vida. Um discípulo não tem nenhuma resistência
a aplicar na vida o que o mestre ensina. Por isso que o ponto básico para ser batizado é faça discípulo. Aí depois que fez o discípulo, o que faz? Batiza. E depois que batiza, o que acontece? Continua ensinando a obedecer todas as coisas que ordenei. Então, o batismo não é o final do caminho. O batismo é uma etapa dessa caminhada. A pessoa conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus, se comprometeu com Jesus. Aí, como símbolo desse compromisso, a pessoa é batizada. E aí a pessoa continua estudando a Bíblia e aprendendo mais de Jesus. É assim que funciona. Eu sempre comparo o batismo a um casamento. Como é que funciona o casamento? O casamento é assim, você conheceu lá aquele jovem bonito Juarez, há quanto tempo de casado? 33 anos, e contando com o namoro? 36. Há 36 anos você conheceu aquele jovem atlético bonito, o Juarez, se apaixonou por ele, disse, eu quero viver com esse homem para o resto da minha vida. Como você decidiu isso, o que vocês fizeram? Casaram. É assim com Jesus. Você conheceu Jesus e disse, eu quero viver com esse homem para o resto da minha vida. O que você faz? Você se batiza, que é o seu casamento com Jesus. E agora vai viver a vida, vai conhecendo, vai aprendendo e vai aplicando. Então, o requisito básico para o batismo é você querer ser um discípulo. Mas quem instituiu o batismo como símbolo desse compromisso com Jesus foi o próprio Jesus. O batismo não foi criado por uma igreja, por um pastor, por um líder espiritual. O batismo foi criado ou instituído pelo próprio Jesus como símbolo desse compromisso com ele. Muito bem. Agora, Jesus confirmou a importância do batismo no processo de salvação. Veja, nós não somos salvos porque somos batizados, mas o batismo faz parte do processo de salvação. Eu quero ler Marcos 16, 15 e 16. Olha o que diz. E disse-lhes, vão pelo mundo, essa é a reprodução da grande comissão por Marcos, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, mas quem não crê será condenado. Veja que o ponto básico da salvação é a crença. Por isso que Paulo disse para o carcereiro lá, em Atos, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Aí Jesus fala aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por quê? Porque se a pessoa não creu, ela não vai ser batizada. O batismo é uma consequência do seu compromisso com Jesus. Lembre-se que crer na Bíblia é mais do que acreditar. Acreditar é uma coisa. Crer, ter a fé bíblica, é você se comprometer com aquilo que Jesus ensina. É isso que eu ia perguntar. É considerado um ato de fé, né? Sim, com certeza. É um ato de fé. Por quê? Porque você está se comprometendo com Jesus sem saber como vai ser o resto da sua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles que dizem assim, se comprometa com Jesus, aceite a Jesus, porque sua vida vai ser um mar de rosas, essas pessoas não conhecem o texto bíblico. Por quê? Porque a vida cristã é uma guerra. A única diferença é que você, ao se comprometer com Jesus, você está entrando no exército do general que nunca perdeu uma batalha. Mas você vai estar na guerra. Né? Então, não é batismo é sinônimo de que daqui para frente vai ser vida fácil. Não, você vai entrar na guerra, mas você está ao lado do general que não perde batalhas. Vamos fazer com ela, depois você. Pastor, João Batista, ele batizava para o arrependimento, certo? Os discípulos foram batizados por João Batista. E Jesus, em nome de Jesus, o batismo é para o perdão dos pecados. Então, o batismo é uma vez só ou segue doutrinas? Veja, essa é uma pergunta muito importante. Vamos para respondê-la, eu já te dou a palavra, tá? Para responder, vamos lá para Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vamos abrindo aí Atos, que tem um texto de Efésios que eu gostaria de encontrar aqui. Ah, sim. Então vamos lá, vamos ler esses dois textos, tá bom? Vamos ler, eu vou ler Efésios 4, 5, e aí depois a gente lê Atos 19, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então,
O que Paulo está falando aqui quando ele diz que há um só batismo? Ele está falando a mesma coisa, o mesmo sentido de quando ele diz há um só Senhor, uma só fé, um só Deus. Há um só tipo de batismo, como há somente um tipo de Deus. Então, ele não está falando aqui da quantidade de vezes que você é batizado, mas ele está falando do tipo de batismo. Por que eu afirmo isso? Porque lá em Atos 19, nós temos um grupo de pessoas que passou pelo batismo de novo. Vamos aqui, ó. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu aqui? Paulo encontrou um grupo de pessoas que já tinham sido batizados por João. Eles já tinham se comprometido com Jesus, com a sua fé, com aquilo que eles conheciam. Só que eles não conheciam uma doutrina fundamental das Escrituras. Eles não conheciam o Espírito Santo, que é o próprio Deus, uma pessoa da Trindade. Então, Paulo, naquele momento, avaliou que eles precisavam fazer um compromisso mais profundo. E eles foram rebatizados. Por quê? Porque eles descobriram uma doutrina bíblica profunda. Porque quem é que nos conduz a toda a verdade? É o Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. E eles simplesmente não sabiam que o Espírito Santo existia. Então, nesse caso aqui, eles foram rebatizados porque eles descobriram uma doutrina fundamental com a qual eles precisavam se comprometer profundamente. Então, o rebatismo não é uma coisa antibíblica. Mas quando é que ele acontece? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos usar um exemplo de um casamento, tá? Não vou usar o Juarez e a Dinara porque esse é um exemplo ruim, tá bom? Então, vou pegar uma outra pessoa, o João e a Maria, tá bom? O João e a Maria se casaram, estavam lá se amando e tal, e de repente houve um problema muito sério e eles se separaram e a Maria quebrou o voto matrimonial. Então ela teve um outro casamento, sei lá, um outro relacionamento, ela quebrou o voto matrimonial. Aí passou o tempo, o João e a Maria se reencontraram e resolveram que queriam voltar a ficar juntos. E aí eles querem viver juntos de novo. O que eles precisam fazer de novo? Casar de novo. Por quê? Porque houve quebra do voto matrimonial. Então, quando é que a gente, especialmente na igreja adventista funciona assim, quando é que a gente recomenda um novo batismo? Ou quando você vai se comprometer com doutrinas que você não conhecia e você quer dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida e eu quero me comprometer. Tá? Geralmente você vem de outra denominação e vem para a igreja adventista e você conheceu doutrinas básicas que você vai se comprometer agora, a gente recomenda o novo batismo. Ou quando você quebrou o voto batismal. Você estava casado com Jesus, aí você se apostatou, foi para o mundo, fez um monte de coisa errada e tal, quero me casar com Jesus de novo, você participa da cerimônia. Então, na Bíblia, há a possibilidade de um novo batismo nessas possibilidades, tá bom? Vamos lá. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, veja, quem pode, deve batizar. Acho que você queria falar, né? Eu acabei. Marcos, ele fala, depois você fala, tá bom? Vai lá. Pastor, o próprio Jesus, ele foi o exemplo para nós, né? Porque ele foi batizado e ele foi levado para onde? Foi levado para o deserto para ser tentado. E quando a gente se batiza, as pessoas geralmente, ela passa por tribulações, né? Porque é um ato de fé e é um compromisso com Deus. Quando a pessoa se batiza, ela vai passar por tribulações, né? E a outra pergunta que eu queria fazer, o senhor já respondeu, que é do rebatismo. Né? Quando a gente chega para uma outra denominação, a gente passa por um rebatismo. Exatamente, essa é a recomendação. Então, a questão é, a pessoa quando se batiza, né, ela tem que saber, né, que ela entregou a vida a Cristo, né, e que ela vai passar por tribulações. Isso o próprio muito Jesus certo. disse, né? O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, essa é a convicção. Sabe por quê? Porque quando você é batizado, você está se alistando no exército para ir para a frente de batalha.
e na frente de batalha, amigo, o negócio é quente mesmo. Então, não existe vida fácil. A diferença é a seguinte, olha, a vida sem Jesus não é fácil. A vida com Jesus não é fácil. A grande questão é o seguinte, com Jesus você tem um general que nunca perdeu uma batalha. Então você vai ter que escolher qual vida difícil você quer. É melhor escolher com Jesus. Né? E o Quer mais completar? importante de tudo, a partir do momento que você é batizado, o Senhor mesmo falou ali, a gente passa a ser discípulo de Cristo. Então você tem a obrigação de pregar o evangelho aonde você estiver. Com a Não sua importa vida, o horário, com não suas importa, palavras. não importa o momento, não importa o lugar. É isso mesmo. Você tem que pregar o evangelho aonde você estiver. Você vai contando para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. É muito fácil isso, né? Marcos, pode falar. Eu vou primeiro complementar o que o Gilson falou, Tá. que realmente depois do batismo, o que acontece é as tribulações aumentam, Aham. porque aumentam as responsabilidades e o inimigo vai ficar muito mais bravo do que ele já está no dia a dia. Ele vai tentar né? atrapalhar. Então... É. Mas o meu questionamento seria sobre, vamos lá, quem crer e for batizado será salvo, Aham. mas quem não crer será condenado. Veja bem, eu só estou colocando uma posição. Tá. A Bíblia ela é muito taxativa, ela não deixa pontos para poder ter dúvidas. Né? Então, veja bem, quem crer e ser batizado será salvo, vírgula. Mas quem não crer e não for batizado será condenado. Essa pergunta é muito importante e tem um exemplo bíblico para te dar, para a gente poder esclarecer esse assunto. Mas a gente precisa dar um intervalo agora para você beber aquela água e a gente volta daqui a pouco. Então, o batismo é o início de uma nova vida, é como se nascesse um bebê espiritual. E eu gosto dessa metáfora, porque, veja, quando você sai do batismo, você acabou de nascer. E quando a gente acaba de nascer, a gente não tem, como eu diria, ninguém tem expectativa de que um bebê já saia correndo, falando tudo, sabendo de tudo. O que acontece com o bebê? A gente vai ensinando a andar, ensinando a falar, ensinando as coisas da vida. E uma pessoa que acabou de ser batizada, ela é um bebê espiritual. E ela vai começar a tomar o leitinho da Bíblia, vai se fortalecer, daqui a pouco ela come comida mais sólida, daqui a pouco ela começa a andar com as próprias pernas, daqui a pouco ela já está correndo por aí. E a vida cristã é um eterno crescimento, que a gente chama de santificação. O que é santificação? É você todo dia dar um passo para ser mais semelhante a Cristo. Mais semelhante a Cristo. E esse é um processo do qual o batismo faz parte. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer esse material aqui, que é o Guia de Estudos Eu Creio, que é a revista Esperança, a revista oficial da Rede Novo Tempo de Comunicação. E o tema dessa revista, Eu Creio, que é o tema da nossa temporada. E aqui tem este tema que nós estamos estudando hoje, o batismo. Tem um capítulo sobre o batismo, com os textos bíblicos, as explicações, para você estudar com muita calma. Além desse tema, tem mais outros 14 temas para você estudar e tirar suas dúvidas com muita calma. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. É só você ligar para a gente, o 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 129 8244 4449, ou mesmo entrar no site novotempo.com/escola bíblica e lá você pede e graças aos anjos da esperança a gente envia para você. Muito bem, vamos continuar. Eu tenho que responder a pergunta, né? Depois, então, veja, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, existe a possibilidade de você não ser batizado e ser salvo? Sim. Vamos tentar, deixa eu tentar encontrar aqui o texto bíblico. Vamos lá em Mateus, aqui o 32, está aqui, ó, 32. 2 outros homens, ambos criminosos, tá bom? Aqui, Lucas 23, a partir do versículo 32 diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Então eles dividiram suas roupas e tiraram sortes. Versículo 25. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros e não salvou a si mesmo e tal. Agora, versículo 40, diz assim: Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, mas porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu garanto, você estará comigo no paraíso. Veja, esse ladrão que recebeu essa promessa de Jesus, você estará comigo no paraíso, ele foi batizado, sim ou não? Não, porque não deu tempo. Não dava para Jesus descer, ele da cruz, batizar, depois prega de novo na cruz. Ele morreu antes de dar tempo de batizar. Então, o que a gente entende do texto bíblico? Quem tem tempo e possibilidade de ser batizado, deve ser. Não pode se recusar. Mas quem não tem condições de ser batizado, pode apenas crer e vai ser salvo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava pregando numa cidade do interior aqui de São Paulo, e aí um senhor bem idoso decidiu pelo batismo, mas ele não tinha condições de subir ao tanque. As condições respiratórias dele não ofereciam condições dele ser submergido e tal, seria um perigo. Então aquele senhor não foi batizado. Mas a gente crê piamente que porque ele creu e entregou a vida a Jesus, ele foi salvo também. Então esse é o princípio bíblico. Quem crê e tem possibilidade de ser batizado, não pode se recusar, porque aí você está se recusando à cerimônia que marca o seu casamento com Jesus. Mas uma pessoa, por exemplo, que se converteu 30 segundos antes da sua morte, não foi batizada, essa pessoa também pode ser salva, o texto bíblico. O Juarez tinha pegado aqui o microfone, tem mais dois ali, vamos lá. Pastor, o senhor disse há um momento atrás aí, que quem crê em Jesus será salvo, você e sua casa. Sim. E aí, a salvação não é individual? Individual. Essa frase de Paulo para o carcereiro é porque é o seguinte: a salvação que chegou para o carcereiro seria estendida para a família. E ali, possivelmente, depois, a própria família do carcereiro foi evangelizada e batizada. Mas é individual. O que acontece é que Paulo estenderia aquela possibilidade de salvação para toda a família. Agora, o pai tem responsabilidade sobre a sua salvação, a mãe sobre a sua, enquanto as crianças são pequenas, ia ensinar para as crianças. Mas quando elas crescem, cada criança, que não é mais criança, decide o seu destino, né? Cada um tem a sua decisão. Não sei quem foi primeiro, vai lá, Valma, primeiro. Pastor, essa palavra que a pessoa diz que viveu muito e depois ela aceitou Jesus. Uhum. Isso às vezes me parece que abre um precedente para algumas pessoas que às vezes até dizem: não, eu vou aproveitar a vida, quando eu chegar na velhice, eu aceito a Jesus. Corre esse risco, porque a gente não sabe quanto tempo tem. Só que corre um outro risco, de aos 25 anos sofrer um ataque cardíaco e não dá tempo de se arrepender. Exatamente. Né? Então, a gente não sabe, essa história de adiar a decisão, ela é muito perigosa. Porque eu não sei se eu vou sair daqui do estúdio e tropeçar ali fora e morrer. Então, a gente pode dizer assim: eu decidi no último segundo de vida. Pode, só que eu nem sei qual vai ser o meu último segundo de vida, e eu nem sei se eu vou ter consciência naquele momento. Por isso que lá em Hebreus diz assim: o momento de decidir é hoje. Não dá para adiar, porque é muito perigoso. Esse acaba sendo um exemplo para a gente, pastor, que o batismo de criança, né, por aspergir água na cabeça, não é bíblico. Não é bíblico. Né? A pessoa tem que crer. E a criança não tem o poder de crer. Ela não conhece ainda. Porque ela não tem consciência ainda, né, do sacrifício que Jesus fez na cruz por ela. Tem que ter pelo menos o mínimo de consciência. Marcos, você quer falar? A criança também não tem pecado para ser... Ela, embora seja uma pecadora, ela não mas- cometeu atos pecaminosos ainda para se arrepender. Né? Exatamente. E ainda também no que a Paulo comentou, eu acho que, veja bem, na realidade, quando o Espírito Santo que habita em nós, nós é que que temos o direito de aceitá-lo ou não. Em o aceitar, e nós partimos para a vida cristã, eu entendo que aí é obra do Espírito Santo nos transformar. Ele vai transformando a gente. Aí a transformação
o novo vaso é feito com o nosso desenvolvimento. É o que a gente chama de santificação. A gente vai aos poucos ficando mais semelhantes a Cristo. Muito bem. Lá em João capítulo 3, 5 a 7, Jesus falou que nós deveríamos ser batizados na água e no Espírito, né? Falou para Nicodemos que aquele que não for batizado na água e no Espírito não pode ver o reino dos céus. E muito bem, o batismo é uma confirmação de arrependimento e conversão. Atos capítulo 2, versículo 38, no discurso de Pedro, né, ele diz assim: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, para que eu seja batizado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, me arrepender da minha velha vida e dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. Significa que eu nunca mais vou cometer o pecado? Não. Significa que a partir de hoje eu vou lutar para estar próximo de Jesus. E quando eu cometer um pecado, eu vou correr para Ele pedir perdão e continuar minha vida com Ele. Pode falar. Então, pastor, seguindo a ordem, conforme a Escritura, o batismo nas águas e batismo no Espírito. Nós estudamos anteriormente sobre os dons, né? Dado pelo Espírito Santo. E um deles é o de língua, né? Então, minha pergunta é, existe uma ordem? A pessoa pode ser batizada no Espírito e depois nas águas? Pode. Você encontra na Bíblia, inclusive no nosso estudo sobre o Espírito Santo, eu trago uma parte bem grande sobre isso. Mas na Bíblia você encontra gente que foi batizada pelo Espírito antes de ser batizado nas águas e foi batizado nas águas e depois no Espírito. Não tem uma ordem, porque quem decide isso é o Espírito Santo. Mas não tem uma ordem definida. Muito bem. O que representa o batismo? Atos 22, 16 diz assim: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Então aqui tem mais um símbolo do batismo. O batismo representa morte e ressurreição, e o batismo também representa o momento que você é lavado dos seus pecados. É um símbolo, mas quando você entra naquela água, é como se os seus pecados ficassem naquela água do batismo e você nasce uma nova pessoa. Então, esse é um outro símbolo do batismo. Que outro significado tem? Colossenses 2,12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós já vimos que o batismo, ele simboliza arrependimento de pecados. Já vimos que o batismo representa um banho, né? Lavar a nossa vida, tirar os pecados. E agora nós vimos que o batismo representa ser sepultado e ressuscitado. É morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Então, quando você é submergido na água, é como se você tivesse sepultado o velho homem. Tá aí, fica aí, você morreu. Agora, quando você é trazido de volta, um novo homem, uma nova mulher nasceu. Aquele novo homem, nova mulher, continua com a natureza pecaminosa, mas agora Deus colocou nessa pessoa a natureza divina, e agora vai ter uma luta ali dentro daquele coração, mas se alimentar mais a natureza divina sempre ganha. Né? Muito bem. O batismo é uma morte e ressurreição. Romanos capítulo 6, versículos 2 a 4 diz a mesma coisa. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos batizados com ele na morte por meio do batismo. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo é o início de uma nova vida, é como se nascesse um bebê espiritual. E eu gosto dessa metáfora, porque veja, quando você sai do batismo, você acabou de nascer. E quando a gente acaba de nascer, a gente não tem, como eu diria, ninguém tem expectativa de que um bebê já saia correndo, falando tudo, sabendo de tudo. O que acontece com o bebê? A gente vai ensinando a andar, ensinando a falar,
ensinando as coisas da vida. E uma pessoa que acabou de ser batizada, ela é um bebê espiritual. E ela vai começar a tomar o leitinho da Bíblia, vai se fortalecer. Daqui a pouco ela come comida mais sólida. Daqui a pouco ela começa a andar com as próprias pernas. Daqui a pouco ela já está correndo por aí. E a vida cristã é um eterno crescimento, que a gente chama de santificação. O que é santificação? É você todo dia dar um passo para ser mais semelhante a Cristo. Mais semelhante a Cristo, e esse é um processo do qual o batismo faz parte. Tudo bem? E o que o apóstolo Pedro falou sobre a cerimônia batismal? 1 Pedro 3,21, ele diz assim: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo também marca uma mudança de consciência. Muito bem, eu quero avançar aqui para um texto que eu gosto demais, que é a ligação entre a salvação e o batismo. Atos 16, 31 a 33 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, naquele episódio que a gente viu. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, há uma ligação muito íntima entre o batismo e a nossa salvação. E aí tem um convite que eu quero ler aqui, de Pedro. Atos capítulo 8, versículo 2. Não vou ler esse texto, eu quero adiantar para Atos 22, 16. Diz assim: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Vejam, amigos, nós passamos aqui 14 semanas estudando a palavra. Alguns de vocês já estudam a palavra há muito tempo. E eu tenho um convite para vocês agora, um desafio, porque não é fácil, precisa ter muita coragem para aceitar esse convite na frente de tantas pessoas, né? Milhares de pessoas. Mas eu quero fazer para vocês o convite, e para você de casa também, o convite para aceitar o batismo, se esse é o seu caso. Eu falei aqui das condições, né? Talvez você andou longe de Jesus, precisa voltar. Talvez você conheceu doutrinas fundamentais, como aquele pessoal de Atos 19, precisa se comprometer com essas doutrinas. Talvez você já venha estudando a Bíblia há muito tempo, e o meu convite nesse momento, como não poderia ser diferente, é para que você aceite o batismo, ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um convite. E alguém me perguntou uma vez assim: pastor, você não tem medo de fazer o convite e ninguém aceitar? Eu disse: não tenho. Sabe por quê? Porque a minha parte é fazer o convite. Aí a parte que está desse lado aí, é a parte do Espírito Santo, que vai dizer assim: o pastor está falando com você. E qual vai ser o símbolo disso? Por isso que eu disse que é um desafio. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir um hino muito especial. E enquanto você ouve o hino, dessa vez eu nem vou lá para trás, vou ficar aqui orando por você. Se você ouvir o hino e Deus disser assim: é com você que eu estou falando, então você se levanta aí no lugar que você está. E eu quero falar com você de casa também. Se você estudou a Bíblia, tem estudado a Bíblia conosco na Igreja Adventista, você percebe que chegou a hora de ser batizado, e você vai procurar uma igreja mais próxima da sua casa e vai dizer assim: olha, eu assisti o Bíblia Fácil, o pastor me convidou para ser batizado, eu vim aqui para você me batizar. Essa é uma decisão difícil, mas se Jesus chamar você, você deve aceitar. Você de casa também deve aceitar. Aqui, se alguém aceitar, vai ficar em pé. Que tal você ficar em pé aí na sua casa também, na frente da TV? Ou ficar em pé na frente do seu computador, como uma demonstração pública? Eu não vou ver, mas o Espírito Santo que está chamando você vai ver. Pastor, não estou pronto. Nós já vimos aqui o que precisa para ser batizado. É admitir que você quer ser um discípulo de Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus. Tudo que Ele te ensinar, você vai colocar em prática. Pastor, eu não sou perfeito, eu tenho pecados. Mas quem disse que batismo é para gente perfeita?
Batismo para quem quer ser discípulo de Jesus. Então, amigos, vocês que estão aqui, se Jesus falar com vocês, é hora de ficar em pé. Se Jesus falar com você, é hora de você também se manifestar aí na sua casa e procurar uma igreja adventista e dizer lá, pastor Felipe me convidou e eu vim aqui para ser batizado. Você vai ouvir agora um hino dos Arautos do Rei. E enquanto você ouve o hino que fala sobre Deus renovando a gente, se Deus falar com você, não deixe de tomar a sua decisão. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a
a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amém. Fiquem aí comigo. Obrigado por terem vindo, viu? Bernard, Valma, parabéns pela decisão. Talvez você de casa também tenha decidido, tenha tomado essa decisão importante. E talvez algumas pessoas não tomaram a decisão aí de casa porque estão pensando assim, o que vão falar de mim? O que a minha família vai dizer? Eu tenho que consertar um monte de coisa na minha vida. Veja, quando a gente pensa assim, eu preciso consertar alguma coisa na minha vida para depois decidir ser batizado, nós estamos invertendo as coisas. Porque quem conserta as coisas na nossa vida é o Espírito Santo, é Deus. A gente não tem que se preocupar com como a gente está para decidir pelo batismo. A gente só tem que decidir, sabe por quê? Porque o restante é com Deus. É por isso que eu faço um apelo muito tranquilo aqui. E fico muito tranquilo com vocês que decidiram, que não decidiram, porque essa é uma decisão sua com o Espírito Santo. A minha parte, eu sempre digo, é só abrir a Bíblia e explicar. E agora o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um, no seu tempo. Eu louvo a Deus pelo Bernard e pela Valma que decidiram nesse momento. Mas eu quero de novo apelar para você. Você decidiu? Então entra no site encontreumaigreja.com.br. Você vai colocar o seu endereço e encontrar qual é a igreja mais próxima da sua casa. Você vai lá e você vai dizer, olha, eu aceitei o apelo do batismo lá no Bíblia Fácil com o pastor Felipe. Eu vim aqui para ser batizado. E a igreja vai te receber com muito carinho e vai te ajudar nesse processo até você ser batizado. Tá bom? Eu quero orar. Podemos orar? Nós vamos orar pedindo a Deus que esteja conosco mais uma vez. Senhor, te agradeço pela decisão do Bernard e da Valma e pela decisão de tantas pessoas que fizeram aí pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. E peço que o Senhor, em nome de Jesus, confirme essa decisão todos os dias para que essas pessoas possam estar prontas para entregar a vida a Ti e seguir a vida contigo até o dia de encontrar Jesus. Nós te pedimos em nome dEle. Amém. Amém. Eu estou saindo daqui renovada. Eu estou saindo daqui com a certeza de que tudo o que Deus tinha para tratar no processo que eu estava passando de dificuldade, eu tenho certeza que eu estou vendo cada coisa onde dela vai ser colocada. Eu saio daqui com o coração assim, enorme, com a cabeça cheia de conhecimento e com uma tristeza de deixar, porque vou sentir muita saudade. Não há nada mais importante na vida do que aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E naquele momento eu estava aceitando Jesus e morrer por Ele. Aceitar tudo aquilo que Ele vai me transformar, o Espírito Santo vai a partir desse momento me transformar. Essa é a ajuda que eu pedi naquele momento. E aí eu me senti muito emocionado, porque eu me senti como Ele diz, vem pro meu time, vem jogar comigo. Sempre a gente está aprendendo, é muito bom, né? Ainda mais a palavra de Deus. Igual o pastor falou, pega a Bíblia, vamos estudar, porque é muito rico esse programa. A gente tem que tentar nos preparar, porque o fim está bem próximo. Cheguei com uma bagagem, estou saindo com outra bagagem, acrescida, né? A gente sempre está aprendendo cada vez mais. Quanto mais a gente aprende, menos eu sei que eu sei. Então, eu procuro sempre aprender. E estou saindo aqui com uma bagagem muito boa de aprendizado, sem dúvida. O tempo é hoje, para se arrepender e entregar a vida a Cristo, né? E não pode deixar para amanhã. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida a Cristo, que Ele vai te ajudar a te levantar. Vida nova. É como
ser batizado nas águas e quando eu voltar, aquele Bernard lá morreu. E eu sei o que é que eu vou deixar lá. E quando eu me emergir dessa água do batismo, com certeza eu vou ser uma nova pessoa. Eu sinto que eu quero ser. E essa decisão de transformação é que foi a minha decisão. Bernard, para mim é um privilégio muito grande participar desse momento com você. Eu fico realmente feliz em ver sua entrega e desejo que Deus faça você ficar firme até o dia da volta de Jesus. Amém? Então, Bernard, como é seu desejo para perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dobrar o joelho. Amém. Dá um abraço. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Siga firme. Amém.